Olá a todos, sejam bem-vindos à Cassete Vermelha, volume número 2, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos da atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. E eu sou o Diogo. E hoje vamos começar por falar do último jogo, Passos Benfica. Começa tu por fazendo um resumo. Posso começar? Sim. Portanto, o jogo não começou muito bem. Não entramos muito bem com aquela força do jogo anterior na Luz. Aos 9 minutos sofremos golo numa desatenção do Grimaldo, e depois a defesa, eu estive a analisar melhor e a defesa depois também não soube compensar, reagimos tarde. O Ruben deixou-se antecipar pelo defesa que era do Jardel, esqueceram-se ali de fazer as trocas porque também não estavam à espera que o Grimaldo perdesse aquela bola. Mas pronto, estivemos a perder 1-0 desde os 9 minutos de jogo. Lá acordámos nos últimos 10 minutos da primeira parte, tivemos ali uma bola ao poste que podíamos ter feito o empate, e levamos o jogo a perder para a segunda parte. Aí na segunda parte entra o Jiménez, que vai ser uma figura bastante importante no jogo. Surge o primeiro golo aos 70 e qualquer coisa, 77 minutos, em que é um remate que é meio abafado, um remate do Jiménez que é meio abafado, o Jonas apanha ali a recarga na área e marca golo, faz o empate. 72. A seguir entra o Seferovic, estamos a jogar com 3 pontas de lança. O Jiménez passa para o Seferovic. O Jiménez, depois é uma coisa que eu também queria falar, que o Jiménez está nos 3 golos. Foi o Seferovic, acho que ele é que toca na bola, depois perde a bola, o Jiménez recupera a bola, passa para o Seferovic, cruza e dá gol. Exato, isso faz o 2-1, estamos a ganhar aí, quase à beira dos 90, e depois fazemos o 3-1 com o Rafa a marcar, que já não marcava há um ano, e fazemos o 3-1. E foi isto o jogo, foi um jogo de nervos, daqueles jogos que eu pessoalmente não gosto, que me atribulam a paz. Gosto mais dos jogos anteriores, mas pronto, assim, jogos de alguma emoção também é preciso às vezes. Mas andámos ali até muito tarde a ver se íamos levar isto ou não. Eu pessoalmente, acho que falámos sobre isso antes, tu achaste que o Benfica ia ganhar por bastantes. Eu sempre achei que ia ser um jogo bastante difícil, até pelo que foi o ano passado, que se não me engano perdemos pontos lá em Passos. Ou não foi? O ano passado? Já não me lembro, pá. Eu lembro que foi pelo menos foi um jogo difícil. E nunca achei que fôssemos ganhar por muitos. A minha aposta era para aí um 2-1, acabou por ser 3-1. Mas empatamos lá 0-0. Pronto, perdemos lá pontos, exato. Eu sempre achei que ia ser um jogo difícil e realmente foi. Não tenho nenhuma explicação para que seja assim mais difícil, porque o Passos também não está assim tão bem no campeonato. Mas a realidade é que foi um jogo bastante difícil. É sempre difícil quando uma equipa marca cedo, complica sempre o jogo, principalmente nestes jogos em que as equipas tendem sempre a fechar-se bastante, e o Passos depois tinha ali uma série de jogadores bastante aguerridos, vou-lhe chamar aguerridos para não chamar outra coisa, o Assis, o Ruben Miquel. E o Miguel Vieira fez um jogão que... Sim, mas o Assis tem sempre assim não sei qual é que é o problema dele com o Benfica. Eu acho que ele sim, e o Ruben Miquel também, claramente, não é? Com o Ruben Miquel ali no meio do jogo a arranjar confusões completamente desnecessárias. O Ruben Miquel já jogou no Porto. Sim, era agora do Porto, o Assis jogava no Braga e no Chaves. Acho que ele uma vez teve para vir para o Benfica e deve ter ficado asiado. Mas pronto, dá o seu máximo. Se ele jogasse assim sempre, se calhar o Passos não estava onde estava. Pois. Ias falar do Jiménez, acho, não é? O Jiménez acho que teve um papel um bocado secundário neste jogo, mas se nós vimos bem as jogadas, o Jiménez está nos 3 golos. O Jiménez faz aquele primeiro remate que sobra depois para o Jonas, recupera uma bola que passa para o Seferovic, que por sua vez faz a assistência. E no terceiro golo, já não tenho a certeza, mas ele
passa para o Rafa. E Sim, o Jiménez alguém lançou o Rafa, já não sei quem é que foi, mas alguém lançou o Rafa, sim. foi ele então. Ahm, ele está nos 3 golos. Ele entra e faz completamente a diferença, apesar de não marcar nenhum. Que acho que isso. Os 3 pontas de lança que nós lançámos neste jogo, pronto, o Jonas marca 2. E cada um teve a sua importância no desfecho final. Portanto, acho que o Rui Vitória aí nas substituições teve muito bem, porque foi tanto o Seferovic como o Jiménez que fizeram a diferença para virar o resultado. Eu acho que o Jiménez teve influência no jogo. Pronto, também não há muito mais para acrescentar aí. Acho que também não é isso que. Acho que ainda está longe de provar aquilo que nós pagámos por ele. Já fizemos essas contas, quase 50 milhões que ele nos vai custar ao todo, com a transferência, as comissões e os salários que ele vai receber. Acho que ainda me sabe bastante a pouco, mas sim, se foi um jogo em que ele teve bastante bem e evidenciou aquelas qualidades que nós já conhecemos dele, que é ser um jogador muito lutador. E depois, o que é que eu ia dizer mais? Ia dizer mais alguma coisa agora. Não sei se queres falar do Seferovic, que estamos entre o. Ainda estamos a decidir se é aquele matador do início da época ou o Cepo que jogou nos jogos a seguir. Ainda estamos ali no meio, ainda não conseguimos decidir bem. É um jogador que agora só vai aparecer. Já sei o que é que eu ia dizer, mas é um jogador que agora já só vai aparecer nestes jogos em que estamos apertados. Sim, e precisamos com a mudança tática ele não tem muito espaço agora para aparecer, sim. E vamos ver se para o ano ainda cá continua, que eu também acho que ele não tem interesse em continuar numa equipa onde é o terceiro jogador de uma hierarquia. Onde joga pouco, sim. Mas o que eu ia dizer mais era nota-se alguma evolução, aquilo também já falámos a semana passada aqui no podcast, que se notava que as bolas paradas tinham evoluído bastante desde que o Benfica começou a ter treinos com mais regularidade ao longo da semana, porque antes não podíamos por causa dos jogos da Champions. E nota-se também que se evoluiu um bocadinho nesta tática de ou tudo ou nada dos 3 pontas de lança, em que aquela jogada de o Seferovic ou o Pinheiro, que o Cardoso era antigamente, o Pinheiro que recebe a bola, depois há algum ponto de lança atrás a quem o Seferovic passa, esse ponto de lança depois tem que ter a missão de colocar a bola na área para o Jonas marcar. E nós vimos essa jogada acontecer algumas vezes, 2 vezes pelo menos, uma delas deu o gol. Depois de bombear a bola basicamente, e nota-se mais uma vez trabalho de casa, e acho que isso é sempre hoje, naquele jogo foi essencial para a vitória. Sim, acho que destacava só mais o papel do Rafa num jogo em que o Servi teve um bocado apagado. Sim, o Servi e o Grimaldo, mas também acho que é normal, as equipas viram os últimos jogos deles e se calhar têm mais atenção nisso. Sim, adaptam-se ali, e acho que o Rafa aproveitou a oportunidade e fez um grande jogo. Nós também já dissemos isso, que se ele continuar a ser cada vez mais regular, ganha mais confiança e provavelmente há de ter mais jogos como este, que marcou um golo e foi decisivo em várias jogadas. O Rafa é aquele jogador que toda a gente sabe que ele tem qualidade. Agora é uma questão de ele conseguir comprovar isso em campo. O Rafa tem o mesmo problema que o Jiménez, não é? É justificar o que custou. Não basta ser um bom jogador, tem que ser um jogador para o nível. A questão é que nós já vimos o Rafa jogar bem, agora o Jiménez a jogar para aquilo que ele custou, acho que nunca vimos. Sim. Nem nunca ninguém viu. Sim. Pá, não sei. Se há muito mais. Também tivemos mais um jogo em que o Varela falhou uma série de passes. E mesmo na jogada do golo, a bola, que também é um chute com bastante força, mas a bola acaba por bater nas mãos. É aquela coisa que já tínhamos dito, é que o Varela não é um jogador que comprometa dentro da baliza, compromete um bocado nos cruzamentos, mas não compromete dentro da baliza.
Só que depois também não é um jogador que consegue dar pontos. Ele não é um guarda-redes que Sim, eu comentei dê com pontos. isso, quando te disse na altura que ele ainda toca na bola e, pá, e claramente a culpa não é dele, mas se por milagre defendesse aquela, seriam pontos salvos e tirados do. Eram pontos certos tirados de dentro da baliza. Se ele tivesse conseguido ter reflexos ainda melhores do que os que teve, a culpa não é dele, não, ninguém está a dizer isso, mas como ele tocou, podia, sei lá, um milésimo de segundo tinha defendido aquela bola e tinha-nos valido. Bem, Sim, tinha não tinha sido um valido jogo pontos porque acabámos de ganhar, mais mas sim, tinha sido um jogo mais calmo. provavelmente mais calmo, provavelmente. Mas também o Passos também estava a carregar bastante nessa altura do jogo. O Passos entrou bastante bem. Foi algo que me surpreendeu, sinceramente. Não estava à espera que eles entrassem tão bem. E tentaram jogar de igual para igual, assim um bocado como o Belenenses jogou para nós empatarmos em Belém. E nisso é sempre. Eu fiquei agradavelmente surpreendido porque eu gosto sempre que as equipas não joguem para o pontinho. E mereceram o gol. Mas se estamos a falar do Varela, né? Sim. É aquilo que já tínhamos dito antes, é um guarda-redes que tem algum potencial. Se formos campeões, não me surpreendia que fosse chamado à seleção nacional, até porque agora o Zé Sá perdeu lugar. Sim. Mas continua a não ser um guarda-redes que valha pontos, e acho que isso é uma coisa que o Benfica tem que arranjar forçosamente. Eu lembro-me de ir ao Museu do United e estava lá uma frase do Ferguson a dizer que um bom guarda-redes vale-te, eu já não me lembro, mas era entre 10 e 15 pontos por época. Eu acho que ele tem isso na biografia dele. Por Pronto. acaso tenho aqui a biografia dele aqui em cima mesmo, não vou abrir que aquilo é grande. Que Ele tem uma biografia em que diz isso. Pronto, é a mesma Já frase que não estava lá no museu, mas ele disse que começava pela baliza porque um bom guarda-redes vale. Pá, e 10 a 15 pontos é uma enormidade de pontos, não é? Hoje em dia já não é bem assim em Sim, termos o futebol é daquilo diferente. que se pagam pelos jogadores, mas antigamente só se pagava muito por guarda-redes e por antigamente há bastantes anos, porque entretanto os guarda-redes não têm assim muitas transferências, se formos a ver. Tiveste o Ederson é dos guarda-redes mais caros de sempre, segundo ou terceiro, acho que Sim. nem sei se não é o primeiro, acho que é o segundo. Mas tens poucas transferências altas assim de guarda-redes. O DG também não foi relativamente caro, mas foi também 20, 30 milhões. O Neuer também foi 20, 30 milhões. O Buffon também foi uns 40 milhões. E viu-se agora o que o DG fez. Se o United não perdeu com o Sevilha foi por causa do DG, não é? No jogo Sim, da já Champions. fez vários jogos desses. O DG então é um guarda-redes que vale imensos pontos. Mas estava a dizer que os guarda-redes e os pontas antigamente eram jogadores que se pagava mais. Entretanto, aquilo mudou um bocado, principalmente ali com os Galácticos do Real Madrid, em que as coisas, as transferências começaram a ter outros valores para outras posições, mas antigamente era assim. Mais alguma coisa sobre o jogo? Acho que não. Íamos apanhando um susto, não apanhamos e ainda bem. Continuamos. Sim, é mais uma vida, acho que é mais por aí. Sim, acho que quem é do Benfica já tem que estar habituado a estes jogos. Porque até na luz destes jogos, mas já há um tempo. Mas soube bem, estes jogos também são aqueles que um gajo fica. Sim, ficas até ao fim, festejas imenso quando é golo, mas até ao golo estás ali com o coração nas mãos. Que parece que aquilo com o tempo. Queria dizer outra coisa sobre o jogo. Que até acrescentei lá no teu post na página. Se estamos a perder, as claques servem para apoiar e para empurrar a equipa para a vitória. Se uma equipa está a perder, a claque dessa equipa, a nossa claque, não pode fazer coisas para que percamos mais tempo. Se o Benfica está a perder e se mandamos tochas e isqueiros para dentro de campo, nós já sabemos o que é que vai acontecer. O árbitro vai ter que pegar no isqueiro, vai ter que dar ao delegado para aquilo constar no relatório, as tochas vão ter que ir lá os bombeiros para apagar aquilo.
se estamos a perder, se ainda estivéssemos a ganhar, eu não sou apologista disso, acho que devemos ganhar justamente e dentro das regras do jogo, mas estamos a perder, não façam coisas para perder mais tempo. Isso podia-nos ter custado qualquer coisa, felizmente não custou, mas custou-nos ali, tipo, para dentro de campo, aí 1 minuto, que podia ser essencial no fim. Não, foi muito bom o apoio, pá, mas tochas e isqueiros e coisas para dentro de campo, enquanto a equipa está a perder, eu não consigo perceber isto, não consigo. Custou pelo menos uma multa que devemos pagar, de certeza. Sim, mas multas pagamos todos os jogos. Sim. Eu, por um lado, até percebo que é os adeptos cá acima do norte em que não têm, não veem assim o Benfica tantas vezes. Por outro, acho que o Fábio Veríssimo parou o jogo pelo menos umas 3 vezes antes do gol do empate. Ele parou 2 vezes pelo menos. Com objetos que mandaram lá para dentro do campo. E é isso que tu dizes. Acho que as pessoas deviam ter reparado nisso e deviam ter tido mais cuidado, porque é um árbitro bastante picuinhas com várias coisas. E pronto, é a emoção do jogo. Nós também tivemos jogos bastante emotivos, nunca fizemos nada daquilo, mas vai sempre haver aquilo no futebol, acho eu. Pá, eu sei, mas nós temos que ter mais. Temos que ter a frieza nestes momentos de pensar que se tu fazes aquilo só vai prejudicar a tua equipa, só vai perder tempo e a tua equipa está a perder. Aquilo não faz muito sentido. A única vez que eu vi adeptos respeitarem aquilo foram com aquelas ameaças da UEFA e. Sim, essas na UEFA, quando disseram e ameaçaram os jogos à porta fechada, realmente não houve pirotecnia na Luz. Isso cumpriram. Mas eu não estou a dizer para não haver tochas, pá, mas não a mandem para dentro de campo, porque mandar para dentro de campo é que interrompe o jogo. Sim, mas pronto, é só porque não é uma coisa que. Acho que é uma coisa que está sempre tão presente. Nós podemos tentar ter essa vertente educativa nos nossos 100, nestas 100 pessoas que ouvem este podcast, mas é uma coisa que vai sempre acontecer, acho eu. É só que eu gostava de perceber o que é que vai na cabeça de uma pessoa que está a perder e que manda aquilo para dentro de campo. Está de cabeça perdida completamente, eu percebo, mas. É a adrenalina a entrar ali no cérebro, aquilo. Pá, não consigo perceber e aquilo irrita-me. Irrita-me porque eu estou a perder e estou irritado com o jogo e ainda a claque do meu clube está a fazer perder mais tempo. Não consigo perceber aquilo e acho que as pessoas têm que ter mais frieza nesses momentos, porque isso pode nos custar eventualmente. Ainda bem que não custou. Mas próximo pronto, tema. Fica só. Próximo tema. Querias falar dos Júniores, não era? Se calhar falamos primeiro das arbitragens. Tu querias falar das arbitragens para não andarmos aqui atrás para a frente. Epá, as arbitragens é um assunto complicado porque eu gostava e não encontrei na internet de ver mesmo as regras. Por exemplo, tem-se discutido muito se aquela bola do Rafa e houve uma mão na área, se era penalti ou não. E depois se tinha ido a vídeo-árbitro ou não, porque se foi uma jogada um bocado estranha. O Rafa remata, há um jogador do Passos que se vira Sim. E toca com a bola, a bola toca na mão do jogador do Passos, só que ele está de costas, mas a mão atua como extensão do corpo. Portanto, se a mão não estivesse lá, a bola tinha tomado outra trajetória que não aquela que tomou, porque bateu na mão e parou ali. E estar atrás do corpo também não é nada, porque ele tem a mão atrás do corpo, mas está um bocadinho afastada do corpo. Ou seja, eu já joguei futebol e já fiz mãos daquelas em que sei perfeitamente que aquilo muitas vezes é de propósito. Pá, eu gostava de perceber e que alguém dissesse, ou oficial, ou que explicasse aquilo, porque, primeiro, aquilo não foi penalti, ok. Segundo, nem sequer foi a vídeo-árbitro, porque depois houve uma confusão que o árbitro foi recolher isqueiros e parecia que estava a vídeo-árbitro, a Sport TV até disse que estava a ir a vídeo-árbitro, mas depois acho que não houve comunicação nenhuma, porque ele nem mexeu no auricular, portanto não houve mesmo dúvida ali numa mão na área, e eu gostava que alguém me explicasse isso. Se é penalti ou não. O não haver vídeo-árbitro também é facilmente explicável, que é o vídeo-árbitro que estava
na cidade do futebol, viu a jogada e disse logo que não era, nem sequer analisou muito mais. A questão é que nós nunca vamos saber se isso aconteceu ou não, porque não temos acesso às conversas. Eu acho que é uma coisa, acho que o próximo passo da Federação é pôr as conversas como acessíveis. Segundo, mas as conversas já estão algumas já estão disponíveis. Tu vais ao YouTube e estão lá. De que jogos? São os do Benfica, não é? Benfica, pelo menos Benfica, Porto e Sporting, eu já vi conversas. Estive no outro dia a ver isso e estão várias conversas no YouTube. Eles a conversar uns com os outros para trás e para a frente a dizer se é golo ou não, ou penalti ou não. Não, desculpa, e também está um meio duvidoso. Por acaso essa aí até ajuda a explicar um bocado, que era num jogo do Estoril com eu já não sei quem, mas era para dizer se o jogador era expulso ou não, porque eram duas situações, era se era penalti ou não e se era expulso ou não. E eles a falarem para trás e para a frente, e depois eles até recomendam que vão ver as imagens que o árbitro vai ver as imagens no ecrã lá do campo, e depois o jogador realmente é expulso. Mas as conversas, algumas estão lá. Eu ainda não vi isso, eu só sei que a primeira conversa que foi divulgada foi a daquela foi o Fábio Veríssimo, que era o VAR, em que ele diz que era fora de jogo, uma jogada qualquer que dava fora de jogo. Mas a Sport TV agora tem um programa que é o Juízo Final. Sim, eu gostava de ter visto isso, não vi. Eles estão sempre a fazer publicidade daquilo durante os jogos. Eu já vi, é o Pedro Henriques, explica lá um pouco todas as jogadas, mas aquilo que eu fico sempre com a sensação é que depende sempre do critério do árbitro. E isso não faz sentido. Acho que o futebol é a única modalidade em que um jogo pode ser completamente diferente dependendo da pessoa que está a arbitrar. Acho que não deve haver muitos mais esportes em que o critério do árbitro é uma coisa assim tão influente pode ser assim tão influente no resultado final de um jogo. E isso é que é o problema hoje em dia, e as mãos particularmente, então é uma coisa que me faz bastante impressão, que é se calhar uma jogada que foi cortada com a mão. Essa jogada do Rafa, por exemplo, se fosse fora da área, quase certeza que o árbitro marcava essa jogada. Sim, era falta, de certeza, sim. Como é dentro da área, os árbitros não marcam, e eu não percebo porque é que há esta disparidade de jogadas que, se forem dentro da área, são uma coisa, se forem fora da área é outra, e não consigo mesmo entender porque é que isto existe. Para mim, e já falámos sobre isto, por exemplo, os 3 penaltis do Sporting, toda a gente falou, que são 3 bolas que vão à mão. Eu acho que o único que eu aceitava ali que fosse penalti, e que eu aceitava, diga-se, que se fosse uma jogada fora da área eu marcava a falta, é aquele do Pichini, porque a bola ia à área e influencia a jogada, e ele não tem o braço propriamente encostado ao corpo. Isto para explicar que todos os esportes têm esta discussão. O futebol americano tem agora aquela discussão: o que é um catch e o que não é um catch. Sim. O hóquei no gelo tem uma discussão que é o que é interferência no guarda-redes e o que é que não é. Porque tu podes empurrar qualquer jogador, mas não podes empurrar o guarda-redes da equipa adversária. E no futebol, para mim, é o que é uma mão, o que é que não é. Acho que falta informação, porque eu acho que a polémica vem da falta de informação. Se eles dizem que é penalti, depois estão as equipas todas a dizer é penalti, e os programas todos é penalti, não é penalti. Pá, deem um critério, uma regra. Mas é penalti se isto, ou deem uma jogada exemplificativa, é penalti, porque assim acaba-se a polémica e as pessoas acabam. Realmente pode ser penalti, pode não ser penalti, depende do critério do árbitro, mas dá aso a que as pessoas façam a sua própria interpretação e que mudem isso, e os árbitros são completamente atacados por todo lado e não faz sentido nenhum. E depois vais a ver, e cada adepto tem uma opinião diferente, se consoante o clube. Se fores ver, os adeptos do Sporting diziam que era 2 penaltis no jogo do Sporting o ano passado na Luz, daquele do Pizzi e do Nelson Semedo. Agora este ano já dizem que não houve nenhum penalti, ou seja, cada adepto de um clube tem uma versão diferente do que é penalti e o que é que não é. Dependendo do jogo, porque jogadas similares, se for contra a tua equipa se for a favor da tua equipa se não for contra a tua equipa não é. Mas para mim a questão, eu percebo a dificuldade de marcar um penalti, uma mão, que é se houver intenção e for descarada,
o árbitro marca penalti sempre, marca a falta, ou o penalti neste caso. Mas se não for, se for uma coisa que parece involuntária, há sempre essa discussão de porque é que ele fez aquela mão, ele não ganha nada com aquilo, ou se ganhou foi uma coisa involuntária e não deve ser penalizado sobre isso. E eu percebo essa análise. E eu acho que a análise não deve ser se há ou não intenção, deve ser se afeta a jogada ou não. E a partir do momento em que afeta a jogada, como foi o caso daquele jogo. Mesmo, imagina que um jogador está na área e que salta à meia volta e que bate na mão, que não é intencional, mas interferiu na trajetória da bola, que se a mão não tivesse lá, a bola ia para outro sítio. É penalti ou não é penalti? Se for à baliza, muito provavelmente é penalti, mesmo que seja involuntário. Se não for, não é. Pá. Não sei. As regras não são explícitas, não? E depois esta maneira de o critério do árbitro, o árbitro é que decide, que eu acho que é. Eles têm lá as regras, eu já te mostrei esse documento, acho eu, da volumetria e dessas coisas todas. Sim. Mas a questão é que. Mas essa do árbitro é que se decide. Se tu depois não proteges os árbitros, dá aso a que os árbitros são atacados por todo lado. E eu não acredito que, em falta de honestidade dos árbitros, mas acredito que aquilo que disseste no outro dia, que se deixem influenciar pela pressão que lhes fazem. Porque nós conhecemos histórias de árbitros que as famílias que são ameaçadas, ameaçadas por causa de uma decisão que ele tomou num jogo de futebol. Não faz sentido. Protejam os árbitros, livra-nos desta pressão para eles poderem fazer o trabalho deles. E era isso que vinha ao VAR, só que a questão é que o VAR até agora explica pouco, e acho que uma coisa que seria essencial era, por exemplo, como acontece no futebol americano, sempre que o árbitro fala, sim, ouve-se nos megafones, ouve-se no estádio todo e ouve-se na transmissão. E acho que pode haver uma coisa similar entre o VAR e o árbitro sempre que mas tens que ver tens que ir ao YouTube ver essas comunicações do VAR, porque aquilo às vezes é uma confusão que tu tens mesmo que ouvir. Sim, eu também já percebi isso, que a comunicação nem é porque não funciona muito bem. Sim, a qualidade não é ótima, não é? É por fibra, sim, é por internet. Mas a questão não é essa, é que às vezes há tanta confusão dentro do campo e tantos jogadores em cima do árbitro que o árbitro às vezes tem que esperar para aí 10 segundos a mandar os jogadores calarem-se só para ouvir o vídeo árbitro. É mais pela confusão, porque até há eu depois até posso mostrar no YouTube que o árbitro diz daqui VAR, e diz para aí 3 ou 4 vezes daqui VAR, e o árbitro não consegue ouvir, não consegue comunicar, porque a confusão é tanta. Nem é tanto pela qualidade de transmissão, é pela a confusão que está no estádio, não deixa o árbitro concentrar-se na comunicação. Depois tens de deixar esse link na descrição no YouTube e do SoundCloud. Não se esqueças disso. Posso deixar. Mas se pesquisarem YouTube vídeo árbitro, aparecem lá várias situações. Aquilo é sempre a mesma coisa, que é, aparecem 4 ecrãs no vídeo e que supostamente eu acho que é o vídeo árbitro deve ter, que há uma câmara que são câmaras de vários ângulos, que às vezes eles até fazem zoom para ver melhor e em câmara lenta e tudo, e depois aparecem as comunicações que eles têm com o árbitro, tanto com o principal como com os assistentes. Outra coisa no vídeo árbitro que eu não percebo, mas que já não falamos hoje, mas vou só deixar aqui no tema, que é, por exemplo, aquele gol do Soares contra o Estoril. Sim. O primeiro, em que estão 3 jogadores fora de jogo. O Porto ia ganhar aquele jogo de qualquer maneira, que o Porto estava completamente a massacrar o Estoril, não é por aí, mas estão 3 jogadores e se não falarmos desse, falamos, por exemplo, daquele gol do Braga contra o Benfica, que está um jogador fora de jogo, acho que é o Seferovic, está lá no cu de Judas e não aparece nas câmaras, não aparece numa das câmaras do vídeo árbitro, e o vídeo árbitro anula um gol quando está o Seferovic a meter o jogador em campo. Mas que é isto das linhas do fora de jogo, eu não percebo, eu percebo porque as linhas não são 100% corretas, mas o oposto ainda é pior, que é o Sporting marcou um gol fora de jogo ao Benfica, o Porto marcou um gol fora de jogo ao Estoril, o Sporting Braga eu dou de borla porque eu acho que eles não viram que estava lá o Seferovic, mas as linhas
continuam a ser melhores do que este sistema de não haver linhas e tem que ser a olho. Que é uma coisa que eu não Sim, consigo entender. a olho, eu acho que o vídeo-árbitro só diz se é fora de jogo ou não se tiver tipo 100% de certezas, se for absolutamente claro que ele está fora de jogo. Se houver aquela dúvida se é mais o pé e menos 1 cm e mais 1 cm, eu acho que não decidem. Acho eu. Isso não faz sentido, por exemplo. Então, para mim temos um esquadrão de guerra mortífero, só que não temos dinheiro ou não temos meios para lhe dar umas armas, damos-lhe umas fisgas. Acho que é mais ou menos isso que estamos a fazer com o vídeo-árbitro. Nesse aspecto dos fora de jogo. Bem, passamos ao próximo tema ou tens mais alguma coisa? Não, vamos falar dos Júniors. Os juniors, isto já falámos na página, mas acho que para quem não consegue ler sempre a página, acho que isto vale a pena, que é nós mudarmos de política na formação. O Benfica sempre, há 5 anos para cá, que o Benfica não baixa os júniores da equipa B para a equipa de júniores. Nós temos neste momento 6 a 8 jogadores júniores a jogar na equipa B. Só que na fase final, pela primeira vez nos últimos 5 anos, acho que só houve ali um ano em que tivemos ali 2-3 jogos com júniores nos júniores, mas pela primeira vez nos últimos 5 anos voltámos a baixar os júniores. Neste caso baixámos o João Félix, baixámos o João Felipe e o Nuno Santos. E houve várias pessoas, apareceu em vários sítios, as pessoas não gostavam muito da ideia porque é um retrocesso para o processo de evolução dos jogadores. E eu depois-me a pensar porque é que o Benfica tomou esta decisão. E há várias decisões mais ou menos imediatas, que é, por exemplo, a equipa B tem mais ou menos 13 jogadores para do meio campo para a frente para jogar nessas 6 posições. O Benfica usa um 4-3-3 ou um 4-4-2, um bocado esquisito. Mas usa 6 jogadores do meio campo para a frente. E temos 13 jogadores para essas posições, ou seja, há sempre 5 que ficam, há sempre 7 que ficam sempre de fora. Agora enganei-me, há sempre 7 que ficam de fora. E então para minimizar esse número metemos 3 desses jogadores na equipa de júniores. Esse pode ser uma das explicações. Depois também há outra explicação que é o Benfica não é campeão há 5 anos, ou o que é, e os últimos 13 anos só foi campeão nessa vez. E depois também há outra explicação que é na fase final, os júniores já têm um nível tão alto que não é assim tão mais baixo, porque na fase inicial dos júniores eles costumam dar malhas algumas vezes a alguns mortos. E nesta fase final o nível já é um bocado mais acima. No entanto, eu acho que a razão mais lógica é a ambição do Benfica de jogar na Youth League para o ano, porque o vencedor do Campeonato Nacional tem acesso à Youth League, neste novo mecanismo de fase de grupos mais o caminho dos campeões, em que o caminho dos campeões reúne os 32 campeões nacionais das 32 federações da UEFA, que estão nos primeiros 32 lugares do ranking da UEFA. Se houver algum campeão que também vai à Champions League, passa para o 33º lugar e sempre assim por aí abaixo. E então o Benfica ganha no Campeonato Nacional de Júniores, mesmo que a coisa corra mal e fiquemos em segundo ou em terceiro lugar, e no segundo lugar vamos ao playoff da Champions League e não passamos, mesmo que essas coisas corram mal, o Benfica consegue jogar na Youth League, fazendo dois jogos dois jogos a duas mãos, em que basicamente estão 32 equipas, depois ficam 16, depois ficam 8. Esses 8 vão jogar contra os 8 segundos lugares da fase de grupos da Youth League. E depois encontram os primeiros lugares da Youth League, os vencedores, encontram os primeiros lugares para jogar os oitavos finais da Youth League. E o Benfica, e acho que é essa a razão pela qual o Benfica está a jogar com 3 júniores, sendo um deles o João Félix, que tem completamente cilindrado a competição, já marcou 4 golos,
já tem uma assistência, já tem não sei quantas bolas já ao poste. Contra o Porto, basicamente foi ele contra o Porto e ganhou o jogo. Fez 2 golos fantásticos. E é por isso que o Benfica está basicamente a baixar os jogadores. Na minha ótica, é para chegar à Youth League. Era só isto. Okay. Não sei se queres acrescentar uma coisa. Só as estatísticas. Na equipa B, na segunda divisão, o João Félix tem 17 jogos, 11 deles a titular, tem 5 golos e 968 minutos. O João Filipe tem 14 jogos, 2 deles a titular e... Ele teve evolucionado, esse teve evolucionado. E 364 minutos. E o Nuno Santos tem 16 jogos, 3 deles a titular e 352 minutos. E 4 golos. Também há aí acrescentar certeza os jogos na época passada em que o João Félix e o João Filipe também jogaram na época passada no Júnior, na equipa B. Okay. O Nuno Santos é que teve emprestado na Belenense. Pois, eu isto só vi desta época. E não sei se queres que também esclarecer aquele post meio polémico que do Keaton e do Willock terem ido com a equipa A, porque eu acho que as pessoas não perceberam aquilo. Primeiro, o post estava relacionado com isto, que era, já se sabia que a equipa B ia perder 3 jogadores, especialmente o João Félix, que é um jogador que joga mais vezes. Os outros 2 não jogam assim tanto, entram bastante, mas não jogam assim tanto. Já sabia que a equipa B ia perder esses 3 jogadores, assumindo que o Willock e o Willock e o Keaton Parks foram fazer a viagem até ao norte para depois jogarem no dia a seguir no Seixal contra a Cova da Piedade e falharam obviamente o estágio com a equipa B. Ou seja, daqueles 13 jogadores que eu tinha falado, já só lá estavam 8 e jogam 6. Mas também dentro desses 8 há, por exemplo, o Anthony Carter, que não é necessariamente eu enquadrei dentro destes 3 jogadores que possivelmente podiam ser titulares, mas não é assim uma estrela pelo aquilo que eu vi no jogo do Cova da Piedade. Ele jogou um bocado. E esse post faz sentido nesta altura estar a dar prémios a jogadores que são sem dúvida 2 jogadores com um talento enorme. E que merecem os prémios, mas se calhar mereciam os prémios noutra altura, não mereciam nesta altura em que a equipa de Júnior está a lutar por um título, veio buscar 3 jogadores e a equipa B já está um bocado desfalcada, se calhar não faz muito sentido desfalcar mais a equipa. E o Keaton Parks marcou um golo no jogo contra o Cova da Piedade, mas o Willock, por exemplo, não jogou assim nada de especial. E mesmo o Keaton Parks teve um jogo assim um bocado apagado apesar do golo dele. Que é um bocado um reflexo de falharam os últimos treinos com a equipa, se calhar já não tinham cabeça porque estavam a pensar noutra coisa. Acho que não foi a melhor altura para dar estes prémios, para além que não faz muito sentido dar estes prémios a estes 2 jogadores em específico, porque o Willock já fez a pré-época com a equipa principal, o Keaton Parks já tem para aí umas 3 ou 4 convocatórios. Eles treinam várias vezes com a equipa A, não é? Sim, ainda esta semana ainda hoje o Alex Pinto e o Pedro Amarelas foram chamados. Eu vi ao bocado uma notificação no Twitter a dizer isto. Eles treinam várias vezes. Pronto, eu percebi que é que as pessoas queriam dizer, que era um prémio, mas acho que nesta altura não faz muito sentido, dado o contexto todo de tantas equipas no Benfica, tantos jogadores, mas tão poucos jogadores com qualidade para 3 equipas. Ok, é que isso deu polémica e as pessoas ficaram muito indignadas porque eu primeiro acho que eu não sei qual era a tua intenção, mas aquilo estava feito como uma pergunta. Não sei se era para pedires a opinião era para pedires a opinião das pessoas. O que eu queria, e depois houve até agora não tenho certeza se foi nesse post, mas depois houve até um rapaz qualquer que já sei, foi nesse post, houve um rapaz que disse, acabou por responder que era, se calhar havia alguém em dúvida, e faz sentido, podia haver algum jogador que podia estar em dúvida e chamaram estes 2, porque realmente são os 2 melhores jogadores nestas 2 posições da equipa B.
E isso, por exemplo, e acho que foi mais ou menos nessa ótica de será que há aqui algum sentido que eu não estou a ver, e já tinha estado a pensar naquilo e não consegui encaixar. E depois também acho que falhei um bocado foi em introduzir o contexto do post, que acho que se calhar as pessoas não perceberam que temos 3 jogadores nos Júniors, tínhamos estes dois ali, e a equipa B jogava amanhã num jogo em que não sei se calhar não repararam, mas a equipa B neste momento já está em 12º e já só está tipo 5, 6, 7 pontos da linha d'água. E se tivesse perdido, ficava ainda mais uma posição mais para baixo. Pois. Sim, era só para esclareceres isso. Que acho que houve pessoas que saltaram logo e que se indignaram muito. E pronto. Já está a 6 pontos da linha d'água e a 5 posições da linha d'água. Que não é muito. Pois não é muito, não. Mas por exemplo, por outro lado está 9 pontos do segundo lugar da Académica. Ou seja, continua a estar relativamente tranquila, mas está na altura de se calhar ganhar mais alguns pontos para fechar de vez a conversa da manutenção e manter os projetos que o clube neste momento tem, que é essencialmente ser campeão dos Júniors, parece-me. Ok. Queres passar para o futsal? Sim, podemos falar um bocado do futsal. O futsal jogou esta semana, este fim de semana. Do jogo deste fim de semana com o Sporting. Jogámos este fim de semana contra o Sporting. E fiquei bastante agradado. Eu sempre fui um grande fã do Joel Rocha e acho que as últimas 2 épocas não lhe correram tão bem porque o plantel que ele teve nas últimas 2 épocas ficava bastante abaixo do plantel do Sporting, e dentro dessas restrições todas que ele teve, ele conseguiu ganhar a Taça de Portugal no ano passado, por exemplo, e já tinha ganho a já tinha ganho a Supertaça há 2 anos, se não me engano. Ou seja, ele sempre conseguiu somar títulos, apesar de ter algumas limitações no plantel. E este ano, acho que lhe conseguiram dar um plantel bastante recheado. Acho que também houve ali um outro ponto, que é os portugueses do Benfica ficaram mais velhos e ficaram mais experientes e evoluíram, enquanto os portugueses do Sporting ficaram ainda mais velhos e regrediram. O português mais velho do Benfica que vai à Seleção Nacional é o Bruno Coelho e tem 30 anos. O português mais novo do Sporting que vai à Seleção Nacional é o Pani Varela, tem 27 e é o único jogador do Sporting que vai à Seleção Nacional que tem menos de 30 anos. Eles depois ainda tem mais o outro Varela, também tem 23, 22, por aí. E nota-se que este ano o Benfica está mais forte e se calhar pode mesmo vir a conseguir ser candidato ao título. O jogo em si foi uma primeira parte em que jogámos bastante bem. Nós marcámos um golaço com o Fábio Cecílio, que é um jogador, um dos que evoluiu mais. Ele sempre teve um bom remate e agora o remate dele está mais certeiro. E no jogo contra o Sporting conseguiu surpreender o jogador do Sporting e marcou um gol. Depois no nosso segundo gol, nós numa jogada de equipa. Na segunda parte entrámos mais a se defender, a proteger o resultado e no erro do adversário. Só que o Sporting acabou por marcar 2 golos, assim um bocado fortuitamente. Nós também tivemos um bocado de azar, tivemos um penalti e falhámos 2 vezes o penalti porque o André Sousa defendeu fora da linha, andou 1 metro para a frente e defendeu o penalti a primeira vez. Depois tivemos na segunda vez, voltámos a mandar à trave, tivemos mais 2 ou 3 bolas à trave, tivemos a jogar 5-4 quando porque o Sporting ficou com 1 a menos na jogada do penalti. Estivemos já com 5-4 e também mandámos bolas à trave, mas acima de tudo fica pronto. O primeiro lugar da fase regular já estava entregue, mas fica esta esperança de se calhar isto não está assim tão bem decidido. À partida toda a gente pensava
depois temos perdido a Supertaça, depois temos perdido o primeiro jogo da fase regular. Desde então já ganhámos a Taça da Liga ao Sporting, agora empatamos este jogo em que jogámos bastante melhor. E começa a criar-se esta esperança de esta equipa se calhar tem talento mais do que suficiente para ganhar o Sporting. E era isso, acho que é assim um bocado o resumo da época. Até agora é isso. Tivemos 2 derrotas até o momento e um empate. A derrota contra o Sporting e perdemos 2-1 com o Belenenses, um jogo em que não foi transmitido, ninguém sabe bem o que é que aconteceu. E estou esperançoso. Mais uma nota, este foi o segundo jogo ou o terceiro jogo que o Roncaco não jogou contra o Sporting. Desta vez não jogou outra vez por suspensão. Okay. O primeiro jogo ele falhou porque ainda não estava inscrito, que foi na Supertaça. Nós fomos ver esse jogo. Sim. E o segundo jogo contra o Sporting também não jogou, mas foi expulso. Se não me engano, acho que foi esse que ele foi expulso. Pronto. E é isto. Estamos a 6 pontos do Sporting, não é? Sim. Somos os 6 pontos, mas somos o melhor ataque e nem sei se não sabemos também a melhor defesa. Não, o Sporting tem menos 2 golos sofridos. Mas overall somos a equipa com o melhor score positivo de golos. Temos 71 a mais. E pronto. E agora o objetivo passa por ficar em segundo e seguir em frente no play-off. O segundo lugar está praticamente garantido. Faltam 8 jogos e temos 10 pontos de vantagem. Está praticamente garantido. E também já metemos assim muitos jogos difíceis, se não me engano. Mas agora o objetivo é o play-off. Outra vez com 8 equipas. Provavelmente vamos apanhar outra vez o Braga na meia-final, que nos ganhou ano passado. Mas basicamente vamos ver o que é que vai acontecer na final. Acho que este ano não é possível sequer que possamos falhar a final, acho eu. Eu queria também só falar do gesto do Benfica, espero eu, altruísta também, de tentar homenagear os campeões todos europeus, de aproveitar o derby para homenagear todos, tanto os do Benfica como os do Sporting, e a resposta do Sporting que parece que quer continuar em guerra e não há sequer, estendem-lhes a mão e eles não querem, de dizer que eles é que homenageavam os deles e que nós que não homenageássemos os nossos. Acho que era um gesto bonito, que no meio desta guerra toda que se passa com o futebol, ter alguma paz no futsal, de ter todos os jogadores que foram de Portugal, ali não tinham clube, de os homenagear todos juntos ali na Luz, e pronto, e parece que o Sporting não quer mesmo conversa nenhuma de paz, e eles homenagearam os deles e nós homenageamos os nossos, que é uma coisa por acaso o João Matos, que é da Seleção Nacional, foi o jogador que foi expulso por agredir um jogador do Benfica. Por acaso já não lembro quem é que ele agrediu, mas tenho a ideia que não foi nenhum da Seleção Nacional. Acho que foi Miguel Ângelo. Mas ele foi expulso. Mas pronto, isso não, para mim, acho que já se esperava eu sei, mas acho que era um gesto de um sinal de paz, uma bandeira branca no meio disto tudo, de pronto, ok, estes rapazes foram campeões. Temos aqui um derby com 2 equipas, que há aqui bastantes jogadores da Seleção Nacional entre as 2 equipas. Vamos homenageá-los todos em conjunto. Vamos ter aqui uma palavra de uma paz durante 5 minutos e homenagear quem merece. E não foi assim, porque o Sporting assim não o quis, e tenho muita pena. Mas também, normalmente isso também é um bocado o reflexo de os jogadores nem sequer têm, os jogadores e as equipas nem sequer têm a hipótese de decidir. Eu lembro-me, por exemplo, no voleibol, quando nós fomos jogar a Alvalade para a primeira volta no campeonato, jogámos com aquele brasileiro que foi à Seleção Nacional, era supostamente muito bom, e depois não solucionou-se logo, que era o Arineto. O Arineto faz o primeiro remate na sua carreira no Benfica e lesiona-se no ombro, e o fisioterapeuta do Sporting foi o primeiro a ir ajudá-lo. Isso é um bocado
os problemas entre os presidentes, nem acho que seja entre os presidentes. Eu acredito que se dessem aos jogadores a decidir se sim ou se não, eu acredito que os jogadores quisessem. Mas a direção do Sporting é que está nesta guerra constante. O Nuno Saraiva até disse que ia processar eu não sei, que ia processar o Ruben Dias por uma coisa que ele fez no Benfica, Paços de Ferreira, uma coisa que não tem nada a ver com o Sporting. Mas isso não é a primeira vez. Olha, eu sei que não é a primeira vez. Mas o que a direção do Sporting tenta. Eram 5 minutos de paz, era um gesto para tentar aproximar e apaziguar isto, nem que seja durante um momento, uma réstia de esperança, uma luz ao fundo, mas não, nem assim. Sabes qual é que é a minha teoria? Que é, os jogos são tão aborrecidos que as pessoas concentram-se em tudo menos nos jogos. E acho que é isso. Também, mas se o Sporting, eu acredito que se o Sporting fosse um vencedor regular, que não, se não tivessem a ganhar há 12 anos, eu acredito que estas coisas não tivessem surgido. Acho que se o Sporting fosse um vencedor regular, o Bruno Carvalho nunca tinha surgido no Sporting. E acho que só tem esta conversa porque não ganham há muito tempo e estão-se a tentar equiparar aos outros e a tentar ganhar. Era só mesmo sobre isso do futebol, porque isto depois dava outra conversa do futebol, do futsal, porque acho que tinha sido bonito. Acho que tinha sido bonito ali no meio de um derby. O Sporting depois acabou por homenagear os jogadores do Sporting. Eu sei, foi homenagearam no meio de um jogo qualquer. Eu sei, foi num das modalidades, lá no pavilhão deles. Mas acho que tinha sido bonito. Acho que foi no relevado, acho que não tenho ideia de ter visto relevado. Mas não tenho certeza. Mas acho que tinha sido bonito ali fazer os dois clubes fazerem uma homenagem ali conjunta. E acho que se perdeu uma boa oportunidade para isso. Era só isso. Não há de ser nada. Bem, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é tudo por esta semana. É. E pronto, e assim chegamos ao fim da Cassete Vermelha, volume número 2. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o podcast, dar estrelas no SoundCloud, no iTunes e deixar os vossos comentários. Sigam-nos nas redes sociais, Coluna Vermelha no Facebook, Galeria Vermelha no Instagram e Curta Vermelha no Twitter. Por hoje é tudo, para a semana a mais e como sempre, viva o Benfica! Viva o Benfica!